Uma boa noite a todos. Glória a Deus. Uma hora especialmente, uma hora especial, aonde nós estamos dedicando um pouco de nosso tempo para ouvirmos sobre o nosso Deus, para ouvirmos sobre o nosso Senhor. Um tempo precioso, a qual Deus se agrada quando nós tiramos um pouco do nosso tempo, dos nossos afazeres, para nos dedicarmos a Ele, à sua vontade. Nós estamos vivendo em um século onde viver triste é normal. Nós estamos vivendo em um século onde cometer suicídio é normal. Estamos vivendo em um século onde ir para uma balada é normal. Estamos vivendo em um século onde se afastar de Deus cada dia mais e mais já virou normal. Mas o Senhor sempre nos traz a memória que o melhor tempo é estar com Ele, dedicando a Ele, fazendo a sua vontade. Por que não lembrar aqui como o nosso irmão Itamar falou? Quando Lázaro morreu, a palavra vai dizer que quando ele estava doente, Marta e Maria mandaram um mensageiro até o mestre e disseram: olha, vem, porque o teu amigo Lázaro está doente. E a palavra vai dizer que Jesus diz assim: olha, vai na frente, porque depois eu irei. E a palavra diz que o tempo passou um dia e Jesus não chegou. Passou o segundo dia e o mestre não chegou. Passou o terceiro dia e nada dele chegar. E Lázaro já tinha morrido. E a palavra vai dizer que no quarto dia, Jesus ele chega até aquele lugar. E Marta e Maria, quando vê o seu amigo, diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu quero lhe dizer, Jesus ele não se atrasou. Jesus ele chegou no momento certo. Se você está passando nesta noite por uma tristeza, por uma agonia, por uma decepção, e você acha que Deus não está lhe ouvindo, que você acha que Jesus não vai ao seu encontro, eu quero lhe dizer, ele não se atrasou. Ele vai chegar no momento certo e vai trazer a sua vitória. Ele vai chegar no momento certo e vai trazer aquilo que sua alma deseja, que o seu consolo deseja. Não se preocupe. O mestre ele está vindo ao seu encontro. O irmão Itamar aqui também já falou sobre a viúva de Naim. E a palavra ela vai dizer que o filho daquela mulher ela morre. E quando o filho morre, a palavra diz que a mulher ia saindo da cidade para enterrar o seu filho e Jesus ia entrando na cidade naquele momento. Jesus já era conhecido por seus milagres e por seus prodígios. Aquela mulher com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, já conhecia Jesus. Mas em nenhum momento ela saiu de perto do caixão para ir até o mestre, não. Porque a tristeza daquela mulher era grande. Mas o interessante é que Jesus, quando olhou para aquela mulher, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E se mover de íntima compaixão significa sentir a dor do próximo. E Jesus ele sentiu a dor daquela mulher. E a palavra diz que Jesus foi até ela e disse à mulher: olha, não chores. Não é uma palavra de alguém que está velando um ente querido ouvir. Não chores. Mas eu quero lhe dizer que quando Jesus diz não chore, que quando Deus chega até você e diz não chore, Ele está dizendo: olha, para o teu problema eu tenho a solução. Para a tua dor eu tenho uma cura. Para o teu problema, olha, eu tenho um remédio certo. Então não chore, não se preocupe.
confia tão somente em mim. E no século onde viver longe de Deus já virou normal, eu quero lhe dizer, o normal é viver perto de Deus porque Ele lhe garante a vida eterna. Glória a Deus. Normal é louvar o Senhor porque Ele lhe ouve e Ele lhe responde. Normal é estar na presença de Deus porque Ele lhe consola no seu momento de angústia. Normal é viver com Deus porque quando você morrer, você tem a certeza da sua vitória. Então, quando alguém lhe disser que é normal estar longe de Deus, diga que não é normal. Que o normal é viver perto de Deus porque Ele lhe garante tudo que sua alma deseja. Glória a Deus. Não se preocupe com a tempestade. Não se preocupe com a agonia. Não se preocupe com a dor. Não. Entrega o seu problema ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Confie nele. E o mais Ele fará. E o mais Ele tem para você. Paulo, uma hora disse, olha, aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem tampouco desceu ao coração do homem, foi isto que Deus preparou para que nele confiam. Se você tão somente confiar no Senhor, eu lhe garanto que o melhor o Senhor tem para você. Que o melhor desta terra, o Senhor Ele tem para você. Quem sabe nesta noite você está se perguntando, ninguém me ama, ninguém olha para mim. Eu quero lhe dizer, tem alguém que lhe ama. Tem alguém que olha para você. Deixa eu lhe contar uma história. Havia uma mulher que se chamava Maria, cujo seu esposo era José. E a palavra vai dizer que um anjo, Gabriel, aparece até esta mulher e diz assim, olha mulher, tu terás um filho, tu estás grávida, e tu terás um filho, e o teu filho se chamará Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. E o teu filho, ele vai tirar o pecado do mundo. E o teu filho, ele vai trazer a salvação para toda a humanidade. A Bíblia diz que por o pecado de um homem só, todos nós fomos tirados da presença de Deus. Mas pela vida de também um homem, que aquela mulher daria à luz, todos nós teríamos direito outra vez a estar na presença de Deus, a estar com Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher fica grávida e tem um filho, cujo nome é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele menino, quando ele nasce, uma estrela no céu, ela brilha como sinal que o Messias escolhido tinha nascido. Como um sinal que o Salvador do mundo tinha nascido. Como um sinal que a esperança de toda a humanidade tinha nascido, tinha chegado. E a Bíblia diz que aquele menino, ele cresce na presença de Deus, aprendendo e ensinando. Ao ponto, evangelista Itamar, que aos 12 anos ele já estava no templo ensinando para os doutores da lei. E a Bíblia vai dizer que aquele menino lá ensinando não era para qualquer um, não. Era os doutores da lei, as pessoas que ensinavam a toda a multidão, a todo o povo de Israel. E aquele menino com apenas 12 anos estava ali ensinando. Ele vai dizer que aquele menino, por um tempo, ele some. Mas quando ele completa os seus 30 anos, ele aparece. Ele vai dizer que quando ele aparece no Rio Jordão, onde o profeta João Batista estava pregando o arrependimento para os seus pecados.
E a palavra vai dizer que a pregação de João Batista era a seguinte: eu não sou o Messias escolhido, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu batizo com água para remissão de pecado, mas aquele que já estava antes de mim e que virá depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, passando por aquele caminho, João Batista vê ele de longe e diz: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno nem de me abaixar e de amarrar a sandália de seus pés. E a Bíblia diz que Jesus chega até João Batista e diz: olha, me batiza. E João Batista olha para até ele e diz: olha, eu não sou digno. Era para eu ir até ti, para o Senhor me batizar, e o Senhor vem até mim para que eu te batize. E Jesus ele responde: olha, tu tem que me batizar para que se cumpra a profecia. E a Bíblia diz que João Batista ele batiza. E quando ele está batizando, o Espírito Santo em forma de uma pomba desce, o céu se abre. E o maravilhoso evangelista é que a Bíblia diz assim: e o céu se abriu e Deus falou em alta voz: eis o meu filho amado, a quem tanto amo. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento, Jesus ele começa a fazer milagres e prodígios. Mas o propósito de Jesus na terra não foi fazer milagres e prodígios, não. O propósito de Jesus na terra não foi aparecer para a multidão, não. O propósito de Jesus nesta terra foi nos libertar do pecado, do inferno e nos levar outra vez para a presença de Deus, nos tirar da condenação eterna e nos permitir ter novamente a salvação em Deus. E a Bíblia diz que quando está perto de Jesus morrer, ele sobe para um monte chamado Getsemane, ou o Monte das Oliveiras. E a palavra diz, evangelista, que quando Jesus está naquele monte, ele se coloca em joelhos. E o tão maravilhoso é que a Bíblia diz assim, que ele orava ao Pai, e enquanto ele orava, a sua agonia e o seu desespero estava tão grande que o seu suor tornou-se em sangue. Imagine comigo a agonia de um homem ao ponto de seu suor tornar-se em sangue. Imagine comigo o quanto ele estava sofrendo. Ele não queria passar por isso, não. Não queria. Ele não queria sofrer desta maneira, não. Ele não queria. Ele não queria morrer. Porque ele chega para Deus e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Então ele não queria passar por todo este sofrimento. Mas o tão maravilhoso é que Jesus diz: mas Pai, que não seja feito conforme a minha vontade, mas que seja feito conforme a sua vontade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que o tempo de Jesus na terra era chegado. E ele é preso. E a partir do momento que Jesus é preso, aí, evangelista, começa o sofrimento dele. Começa o desespero e a agonia. Por amor a mim e por amor a você. Nós não merecíamos, não, mas foi por amor. Por amor a mim e a você. Escute bem, preste bem atenção. Quem sabe nesta noite você está dizendo: ninguém me ama, ninguém se preocupa comigo, eu estaria melhor se eu estivesse morto. Eu quero dizer, não.
Não fale isso, porque meu Jesus e o seu Jesus morreu para você ter vida. Glória a Deus. Então você não estaria melhor se você estivesse morto, não. Não seja ingrato nesta noite, não. Agradeça. Porque a palavra vai dizer, a história diz que no momento que Jesus é preso, ele é amarrado a um tronco e os guardas começam a bater nele com chicote, a qual cada chibatada, quando batia no mestre, o couro saía. E ele sofreu. Mas preste bem atenção, ele não abriu a sua boca. Não. Ele não disse uma palavra, ele não reclamou. Não. Por amor. A mim e por amor a você. Nós não merecemos, mas foi por amor. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens disseram assim, evangelista, perguntaram, o senhor não é rei? Todo rei precisa de uma coroa. Ele vai dizer que um daqueles homens vai até um espinheiro, tira vários espinhos e prepara uma coroa de espinho, a qual nos diz a história que a coroa tinha entre 70 a 80 espinhos, cada espinho aproximadamente de 3 a 7 centímetros, e a história diz que pegaram aquela coroa feita de espinho e colocaram na cabeça de Jesus, porque disseram, o senhor não é rei, então tome a sua coroa. Ei, mas veja bem, aquela coroa foi a primeira vitória que Jesus teve, porque no livro de Gênesis vai dizer que quando o homem pecou, até então, antes disso, não tinha espinho sobre a terra, mas quando o homem peca, a terra gerou espinho. E quando aqueles homens colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, Jesus estava vencendo ali o pecado. E com aquela coroa, Jesus ele venceu o pecado, tirando de mim e de você a corrente que nos prendia ao pecado. E ele venceu. E se ele venceu ali, nós podemos vencer. Ele venceu com uma coroa em sua cabeça, com uma coroa de espinho, a qual estava penetrando a sua cabeça. Ele venceu. Então não reclame do que você está passando, porque você também pode vencer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas veja bem, Jesus não teve somente esta vitória. Deixa eu lhe contar mais história. Deixa eu lhe contar mais aonde ele venceu por você, por amor. A palavra vai dizer que aqueles homens vão até o madeiro, cortam e faz uma cruz. E entregam até ele uma cruz e diz, olha, é tua. Agora carrega, porque você irá carregar a sua própria cruz. Não era de costume quem fosse crucificado levar a sua cruz do monte embaixo até o alto. Não, a cruz já estava no alto, preparada para ser crucificado. Mas para Jesus, a Bíblia parece uma exceção. E disseram, olha, toma, carrega a tua cruz e leva até o alto. E a história diz que a dor de Jesus estava tão grande que ele não aguentou levar até em cima e ele caiu. E um homem teve que ajudar ele. Tudo isto aconteceu em um tempo de paz, um tempo de Páscoa. Veja bem, e quando chega no alto do monte, a história nos diz que eles deitam aquele madeira no chão, abre os braços de Jesus e estiram suas pernas e começam a cravar ele no madeiro. Jesus sofreu muito, passou por muita agonia. Mesmo assim, depois de passar por tudo isso, por toda a humilhação, ele ainda não abriu a sua boca. Ele continuou calado, passando por tudo. Eu lhe digo mais uma vez, foi por amor. E quando Jesus já estava crucificado, à sua direita e à sua esquerda havia 2 ladrões. Um dizia assim, se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós. E Jesus continuou calado.
o soldado que estava embaixo disse assim, Padre Cícero informa o prefixo da sua rádio. ele disse, olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos se prostrar e vamos te adorar, porque você está provando que é Filho de Deus. E Jesus não desceu, ele continuou calado. Mas o ladrão da direita disse assim, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este nada fez, não merece. Nós estamos aqui porque nós erramos, mas este que está aí, em nada ele errou, em nada ele pecou. E aquele ladrão ele diz assim, mestre, quando tu entrares no paraíso, lembra de mim. Irmãos, acreditem, naquele momento Jesus abriu a sua boca. Ele passou por tudo calado, mas naquele momento ele abriu a sua boca e disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus olhou para o céu e disse assim, escute bem, Jesus olhou para o céu, olhou para Deus e disse assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que isso significa, meu Deus, por que me abandonaste? Veja bem, Jesus olhou para o céu e disse, meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que, evangelista? O Senhor disse tão fortes palavras para Deus? Porque naquele momento o nosso pecado estava sobre os seus ombros. A nossa culpa estava sobre Jesus. E a Bíblia diz que Deus não suporta olhar para o pecado. E naquele momento Deus virou o rosto e não olhou para Jesus, porque ele estava levando o nosso pecado, a nossa culpa. Ele estava ali pagando o preço dos nossos pecados. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, só porque Jesus pagou o preço por nosso pecado, você não tem que tirar isso como desculpa para viver pecando, não. Não tire isso como desculpa, não. Porque Deus ainda cobra o preço do pecado. Mas naquele momento, Deus ele virou o rosto. Mas Jesus, novamente, olha para Deus e diz assim, Pai, perdoai-os, porque ele não sabe o que fazem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a mesma Bíblia que diz que Deus não suporta olhar para o pecado, ela diz que quando um justo intercede pelo um pecador, Deus olha para ele e escuta o seu clamor. E naquele momento, Deus olhou novamente para Jesus, porque ele intercedeu por mim e por você. Depois de todo o sofrimento, depois de toda a agonia, depois de toda a humilhação, Jesus ainda olhou para o Pai e disse, olha, Pai, eles bateram em mim, eles me humilharam, eles cuspiram em minha face, eles colocaram uma coroa de espinho em minha cabeça, eu estou aqui em agonia a ponto de morrer. Mas, Pai, perdoa eles, Glória a Deus, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. A Bíblia diz que o Pai, ele perdoou naquele momento. E Jesus novamente olha para o céu e diz, Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E nessas frases, evangelista, que Jesus falou até Deus, tem um mistério, tem um segredo. Porque Jesus disse assim, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Jesus, ele podia muito bem morrer em silêncio. Mas ele disse, olha, Pai, eu irei morrer. Mas em tuas mãos eu entrego
o meu espírito. Neste momento, o mestre estava tendo a sua segunda vitória contra o diabo. Porque ele não entregou o seu espírito na mão do diabo, não. Ele disse: olha, pai, eu vou morrer, mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele teve a segunda vitória. Primeira vitória contra o pecado. Segunda vitória contra o diabo. E ele venceu. E ali vai dizer que Jesus ali, ele morre. Ele morre. Foi. Não merecia, mas ele morreu. Novamente eu lhe digo. Por amor. Você vai ouvir muito aqui nesta noite essa frase. Foi por amor. E quando Jesus morre, a Bíblia vai dizer que houve um abalo. A Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto. Porque a terra, ela sentiu que o mestre havia morrido. A palavra vai dizer que o sol, ele se escureceu em protesto, porque o mestre tinha morrido. E a Bíblia diz que da hora quarta à hora nona houve trevas sobre a terra, porque o mestre tinha morrido. A terra entrou em protesto, porque o mestre tinha morrido. E ele morreu. Muitos perguntam se ele era tão forte, por que ele morreu? Se ele era tão maravilhoso, por que ele morreu? Eu quero dizer, ele poderia vencer, sem morrer poderia. Mas para tirar o pecado do mundo, tem que ter um sacrifício. Tem que ter um preço. E eu e você, nós não ia suportar este preço. Nós não ia suportar. Então o mestre, ele fez esse sacrifício por mim e por você. A palavra vai dizer que ele era Deus. Ele era Deus em corpo humano. Ele era 100% homem e ele também era 100% Deus. Mas para nós sermos libertos do nosso pecado, tinha que haver um sacrifício. Alguém teria que morrer. E ele fez esse sacrifício por mim e por você. Então não abra a sua boca dizendo que estaria melhor morto, não. Porque o mestre já se sacrificou por mim e por você. Nós temos mais que agradecer, porque o melhor ele já fez. Ele já se sacrificou. A Bíblia diz que ele derramou todo o seu sangue, ao ponto de antes dele morrer, o homem furar as suas costelas e não atirar mais sangue, não haver mais sangue, saiu apenas água. Foi, evangelho, saiu água. Porque ele derramou todo o seu sangue. Cada gota de seu sangue ele derramou por mim e por você, para nos livrar da garra do pecado e da morte. Mas veja, ele não morreu eternamente. A história diz, a palavra diz que ele passou apenas 3 dias morto. E ao terceiro dia ele ressuscitou, tendo a sua terceira vitória sobre a morte. E ele venceu a morte por mim e por você. Glória a Deus. Hoje, nós temos direito à vida eterna, porque ele venceu a morte. Hoje nós estamos livres do pecado, porque ele venceu o pecado. Hoje nós estamos livres da mão do diabo, porque ele venceu. E a história diz que quando ele ressuscita, ele aparece para Maria, ele aparece para os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele se revela, e ele diz que é o mestre. Quando ele aparece até os discípulos, há um por nome de Tomé, que ele não acredita que o mestre ressuscitou, ao ponto de o mestre dizer: olha, vem, toca em minhas mãos e vê que eu não sou o Espírito, toca em mim e vê que sou eu mesmo. E a Bíblia diz que aquele homem vai até ele e ele toca. E no momento que ele toca, ele diz: agora eu creio. E naquele momento o mestre diz assim: olha,
Tu creste porque tu me tocaste. Mas bem-aventurado aquele que nunca me viu, nunca me tocou, mas ele mesmo assim, ele crê em mim. E eu quero dizer que eu e você somos bem-aventurados, porque nós nunca chegamos a ver a face do Senhor, nós nunca chegamos a tocar no Senhor, mas nós cremos nele. E eu quero dizer, nós somos mais bem-aventurados. Glória a Deus. Então, nesta noite, creia que o Mestre passou por tudo isso, por todo o sofrimento, foi por amor a você. Eu quero lhe dizer, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer, se você está passando por um problema, que você acha que ninguém pode lhe ajudar, que é impossível, eu quero lhe dizer que o Mestre já venceu tudo e lhe garante que você vai vencer. Eu vou passar para o evangelista, mas antes eu quero lhe falar uma coisa. Quem sabe nesta noite você ouviu por este dia do médico que a sua doença ela não tem cura, que o seu caso não tem mais solução, que é para você desistir. Eu quero dizer, não desista. Porque o Mestre que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo, ele é também médico sobre todo médico. Ele opera onde não consegue operar. Ele opera aonde um homem diz que é impossível, ele vai e diz que é possível. Se por estes dias você ouviu que o seu problema é grande demais, a sua dificuldade é grande demais e não tem solução, que é para você desistir, eu quero dizer, não desista, porque o Mestre lhe garante a vitória. Então, não desista. Eu quero lhe dizer, então somente se entregue ao Senhor. Eu não vou aqui lhe oferecer placa de igreja, não, porque ela não vai salvar a minha alma e a sua. Mas eu quero nesta noite lhe oferecer este Jesus que venceu o pecado, que venceu o diabo e que venceu a morte, que tudo sofreu, tudo suportou por amor a você. Eu quero lhe oferecer ele nesta noite. Eu quero lhe oferecer ele porque ele pode resolver o seu problema. Eu não posso, não, mas ele pode. Eu não posso curar a ferida da sua alma, não, mas ele pode. Ele pode curar, e eu quero lhe oferecer. Até o final deste programa, onde nós estamos falando do amor de Jesus, eu quero que você medite em cada palavra, eu quero que você medite em cada louvor. E eu quero que você entenda que tudo foi por amor a você. E eu quero que você entenda que você não está sozinho, que você não está sozinho em nenhum momento. Quem sabe você deita na sua cama e você chora dizendo, ninguém me escuta, ninguém me ouve. Mas eu quero lhe dizer, Jesus lhe escuta, Jesus lhe ouve, Ele está com você. Quem sabe você olha para a direita e para a esquerda e você diz, estou sozinho. Eu quero lhe dizer, não está sozinho, não. Não está sozinha, não. Porque o Mestre está com você. Então somente você tem que fazer uma escolha. Viu? Escute. O Mestre quer lhe dar o melhor. A Bíblia diz que o melhor desta terra é para os que amam e confiam no Senhor. Se você quer vencer esta prova, eu lhe digo, só tem uma solução. Se chama Jesus Cristo. Se você quer a cura para esta enfermidade, a qual o médico já lhe desenganou e disse que não tem mais cura, eu lhe digo, só tem um que pode lhe curar. Se chama Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer,
que esta ferida na sua alma não é pai de santo que vai ajudar, não. Não é ir até o vizinho e contar a sua dor que vai curar, não. Não é chegar até uma praça e dizer que está sofrendo, que está com uma ferida na alma que vai sarar. Não é a solução, não. A solução para a ferida da sua alma se chama Jesus Cristo. É só Ele a solução. Se você acha que para o seu pecado, para a sua culpa, não tem mais jeito, que ninguém mais pode lhe perdoar, eu quero dizer, quem pode lhe perdoar se chama Jesus Cristo. E você tem que se entregar a Ele. A partir do momento que você entregar a sua vida a Ele verdadeiramente e confiar, eu quero lhe dizer que Ele vai perdoar seus pecados. Quando você tomar a sua decisão e você se prostrar aos seus pés e confessar a Ele como único e suficiente Salvador de sua alma, eu quero lhe dizer que Ele vai pegar todos os seus pecados, todas as suas culpas, todas as suas dores e vai jogar em um lago de esquecimento ao qual Ele não vai mais se lembrar. Eu quero dizer, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Muitos dizem, depois que morrer, acabou. Ei, não é bem assim que funciona não, viu? Depois que morrer não acabou não, é apenas o começo, o céu, o inferno. Viu? Depois que morrer, não pense que acabou, não. Não pense que depois que morrer você vai para um lugar chamado purgatório, a qual você vai pagar o preço pelos seus pecados, depois vai entrar no céu. Ei, não é assim que funciona não, viu? O meu mestre, o meu Jesus só me apresentou dois caminhos. Um que conduz ao céu e um que conduz ao inferno. Ele diz assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, se não for por mim. Deixa eu lhe apresentar o inferno. Pense em um lugar onde a alegria não está presente. Pense em um lugar onde a luz não está presente. Pense em um lugar onde a calma não está presente. Imagine um lugar onde está agonia e sofrimento, dia após dia, ano após ano, eternidade após eternidade, porque lá não morre mais. É sofrimento eterno para sempre. Pense se você quer ir para este lugar, sofrimento eterno. Agora eu vou lhe apresentar o céu. Pense em um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde não há agonia, onde não há dor, onde o próprio Deus vai iluminar toda a cidade, vai iluminar todos, a quão de dia após dia, ano após ano, eternidade após eternidade, vamos sempre estar felizes. E o mestre disse que para você chegar neste lugar de alegria, Ele é o caminho, não há outro. E até no final deste programa, eu quero que você escute todas as palavras, todos os louvores. E você tem que escolher para qual lugar você quer ir. Porque hoje nós estamos aqui. O amanhã, eu quero dizer, eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei se até o final deste programa, onde eu estou nesta terra.
Você não sabe se até o final deste programa, até o final deste dia, você vai estar nesta terra. E você tem que ter uma certeza para onde você vai. E eu estou lhe oferecendo Jesus, que vai lhe levar até o céu, que vai lhe levar até o Pai. Não só eu, mas cada um que vai falar aqui nesta noite também vai lhe apresentar este mesmo Jesus, que vai lhe levar para este mesmo céu. Fique com esta palavra e escolha com sabedoria. Escolha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para você chegar no céu, só Ele é o caminho. Você tem que entregar a sua vida tão somente a Ele. Fique com esta palavra.